Imagine que na Grande Jerusalém, aos arredores da Grande Jerusalém, nasce uma criança. E você ouve o choro dessa criança. E a mãe, auxiliada pela parteira, nós estamos falando ainda lá na antiga Jerusalém, ela pergunta: é menino, é menina? E a parteira diz: é um menino, é um menino, é um Davi. Eles gostavam de dizer isso numa alusão ao cumprimento do Messias. É um menino, é um menino. E o pai perguntando: como é esse menino? Ele tem todos os dedinhos das mãos, tem todos os dedinhos. Mas na mão direita, na mão esquerda? Sim, na mão direita, esquerda. É um menino bonito. Parece comigo? Pergunta o pai. É a sua cara. E a mãe diz: como? Mas tem o seu nariz, não se preocupe. E nasce essa criança enchendo de alegria aquele casal. Mas os dias vão passando. E os pais começam a perceber que o filho deles não tem o brilho nos olhos da maioria das crianças. Vão passando os dias e os pais percebem que o filho deles, diferentemente da maioria das crianças, não consegue acompanhar os movimentos do quarto com os olhos. E quem sabe, alguns meses depois, veio a sentença. Nós lamentamos informar, mas o teu filho é cego. Cego de nascença. Possivelmente um ponto de interrogação imenso surgiu naquela hora. Na hora da constatação de que se tratava de uma criança cega de nascença. Como será a vida dele? A vida dele numa Jerusalém antiga, sem um sistema de seguro social. Ele vai viver do quê? Como esse menino vai se sustentar? Talvez os pais perguntassem: o que nós fizemos de errado para merecer isso? Por que o nosso filho? E o nosso exercício de imaginação se encerra aqui. Porque nós temos um texto na Palavra de Deus que conta a história desse homem que nós mais ou menos imaginamos como talvez tenha começado. Eu peço a gentileza dos irmãos abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 9. Mateus, Marcos, Lucas, João, quarto Evangelho. Se você encontrou, diga amém. A história, antes de lermos, ela vai do primeiro versículo até o versículo 41. É uma história fascinante. Eu encorajo você que faça toda a leitura do texto depois em casa. Nós vamos nos concentrar apenas em alguns versículos, porque não vai dar para a gente apanhar todas as pérolas presentes aqui nesse texto. Então nós vamos pegar algumas, começando do versículo 1. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé. O que quer dizer enviado? Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Até aqui é o suficiente. Que história fascinante. Quando nós estudamos o Evangelho, nós vemos algumas coisas curiosas. Por exemplo, Jesus, a primeira pessoa que Jesus cura, que tem um problema, um sofrimento desde a sua nascença, é esse homem.
No livro de Atos, nós encontramos outras pessoas que foram curadas e que sofriam desde o seu nascimento. Mas veja que para os discípulos de Jesus, essa situação é inusitada, ela é nova. Jesus, de todos os sinais que ele fez, o que ele mais repetiu foi abrir os olhos dos cegos. Isso porque quando nós estudamos o Antigo Testamento, por exemplo, Isaías capítulo 29, se uma boa alma quiser ler para a gente, eu agradeço. Isaías capítulo 29, versículo 18. E uma outra boa alma, Isaías 35, versículo 5. Naquele dia, os filhos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. Os cegos ficarão livres das suas trevas, eles verão. Era uma promessa da vinda do Messias e o que faria o Messias. 35:5. Então os cegos verão e os surdos ouvirão. Os cegos verão. Estou enfatizando o cego, que é o nosso assunto dessa manhã. Isaías 42, versículo 7. Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere que jazem em terra. Abrir os olhos dos cegos. A ideia era que o profeta Isaías estava dizendo: o Messias, o Cristo, o Rei de Israel, ele terá algumas características, uma credencial. E se você tiver dúvida se ele é ou não é, peça para ver a credencial dele. Esses dias eu fui fazer uma visita hospitalar e a pessoa me barrou. Eu disse: mas eu sou pastor. O que ela pediu para ver? Comprovante, eu quero uma credencial. A ideia do texto era: se você tiver dúvida a respeito se é o Messias ou não, até porque uma multidão de falsos Messias apareceram ao longo da história. Uma multidão deles, vários. Inclusive nos dias de Jesus surgiram falsos Messias. Mas se ele pode abrir os olhos dos cegos, bingo, você achou o Messias. Está aí a credencial dele. No entanto, este é o primeiro sinal que Jesus fará para alguém que sofre desde o seu nascimento. E essa situação inusitada para os seus discípulos provoca uma pergunta teológica, um problema. Um problema porque os rabinos, e nós também, temos dificuldade para entender o sofrimento sem causa aparente. Por exemplo, se alguém cresceu e fez um monte de bobagem na vida, cometeu um monte de erro e está sofrendo, nós entendemos isso mesmo, fez tudo errado. Mas e quando alguém nasce sofrendo? Mas e quando alguém nasce, neste caso, cego? Os rabinos costumavam dizer o seguinte: não existe morte sem pecado e nem sofrimento sem iniquidade. Não existe morte sem pecado, nem sofrimento sem iniquidade. Logo, se alguém está sofrendo, é porque tem atrás daquele sofrimento o quê? Exatamente, algum pecado tem aí. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção, antes de nos aprofundarmos nisso, no que diz o primeiro versículo. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Quando nós estamos sofrendo, nós somos como aquelas crianças pequenas que brincam de esconde-esconde. E elas brincam de esconde-esconde assim: elas fecham os olhos. E porque elas não conseguem ver ninguém ao redor, elas presumem que ninguém que esteja à sua volta também pode vê-las. Quando nós sofremos, nós fechamos os olhos e não conseguimos ver Deus naquela situação. Onde está Deus? Não estou vendo Deus, não estou enxergando Deus. Assim como este cego não podia ver Jesus. Mas o primeiro versículo nos mostra que toda bondade, toda misericórdia, toda graça é uma iniciativa do céu. Jesus viu o homem no seu sofrimento. Jesus vê você no seu sofrimento. Jesus vê você. Mesmo quando você já não mais está enxergando a presença de Deus ali,
Deus continua vendo você. Deus continua olhando por você. Deus continua interessado em você. Esse talvez seja o primeiro grande encorajamento do texto. Jesus viu, mas Jesus viu essa pessoa na sua inteireza, em toda a sua dor, em toda a sua angústia, em todo o seu sofrimento. Já os discípulos viram apenas o objeto de uma discussão teológica. E eles mostraram até um certo grau de sofisticação na pergunta. Porque para explicar aquele problema de alguém que havia nascido cego, existiam posições polarizadas. Então eles perguntaram, demonstrando para Jesus, já que eles são bem educados teologicamente, quem pecou? Ele ou os pais? Para que ele nascesse assim? Porque afinal de contas nós sabemos, não existe morte sem pecado e não existe sofrimento sem iniquidade. Esse era um pensamento muito comum. Lembra dos amigos de Jó? Os amigos de Jó, o único conselho que eles tinham para Jó é: Jó, melhor você se arrepender, Jó. Tem alguma coisa escondida aí. Se a gente for resumir o que eles aconselhavam, era isso. Tem algum pecado escondido na sua vida, porque ninguém sofre, Jó, o que você está sofrendo, se não tinha feito alguma maracutaia, uma canalice, uma sem-vergonhice, uma safadeza. Jó, confessa logo, Jó. Mas o primeiro capítulo do livro de Jó nos diz que Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. O problema dele não era esse, não era pecado. E aqui estamos de volta, anos e anos depois, com a mesma questão. Só que o problema agora é que você está falando de um recém-nascido, no caso um homem adulto, mas que nasceu com essa enfermidade. Faria sentido até a explicação rabínica de que esse homem foi pecando, e há exemplos no Novo Testamento disso, porque sim, nós sabemos que o pecado tem suas consequências, sabemos sim que o pecado traz a consequência, uma das consequências, sofrimento. Faz sentido, mas quando alguém nasce assim, a coisa é mais complicada de se explicar. E eles não estavam falando dos efeitos terríveis do pecado do ponto de vista geral, eles estavam falando dos pecados específicos. Então, daquilo que cada indivíduo faz e acaba colhendo. Algumas explicações que eles tinham, então, vamos considerar a primeira aqui, que é: ele pecou? Pensa bem nisso. Ele nasceu cego, como é que ele pecou? Como ele pecou se ele nasceu cego? Então eles tinham algumas explicações. Uma, inclusive, remontava a posição do filósofo chamado Platão, que ensinava sobre a transmigração da alma. Ele dizia o seguinte: que as almas existiam puras em algum lugar, e que quando elas então encarnavam-se, entravam num corpo, fica comigo para perder esse raciocínio aí, elas eram poluídas pela matéria e se tornavam más, que a matéria, na ideia de Platão, era má. E eram poluídas e por causa disso se tornavam pecaminosas. Sendo pecaminosas, tinham que ser punidas, e daí alguns nasciam assim. Mas ainda era meio difícil explicar porque alguns nasciam assim e outros não. Porque alguns ficaram piores que outros, seria a explicação. Bom, o problema é que essa posição, chamada transmigração da alma, não tinha lastro nenhum no Antigo Testamento. Não tinha uma passagem que eles pudessem se firmar para ensinar isso, de que a alma vinha e tal. Então, a outra opção que eles desenvolveram chamava-se pecado pré-natal. Pecado pré-natal, ou pecado antes de nascer. Qual era a ideia deles? E olha que esse argumento tem uma certa lógica, olha só, acompanhe. Diziam eles assim: quando é que o ser humano se torna pecador? Quando ele sai do ventre ou quando ele é concebido? Bom, a resposta era quando ele é concebido. E diziam: muito bem, logo, ainda na sua forma embrionária, eles já são pecadores. Faz sentido. Não faz? Sim, já na forma embrionária. O problema era, mas por que esse nasce com essas consequências e o outro não? Então eles tinham que explicar e diziam: porque alguns pecadorzinhos, ainda no ventre da mãe, já começam a pecar lá. Então fala, chuta, ele chuta errado.
que eu caio aqui, mas não é pecado. Outro puxa o cordão umbilical. Eu não sei, então eles diziam assim que existia a possibilidade de pecar ainda na vida intrauterina. E tendo feito isso, já nasciam sendo punidos, sofrendo com as consequências dos seus pecados. E eles usavam, para justificar esse argumento, um texto absurdo, vai entender, aliás, pelo fato de a gente ter todo o Novo Testamento que nos ilumina e nos ajuda a melhor compreender as questões, Gênesis 4:7, quando Deus diz a Caim, o pecado jaz à porta. Lembram disso? Ele diz, a porta aqui é a porta do ventre. O pecado já está na porta do ventre. Era esse o argumento deles. Então a pergunta do discípulo é, ele pecou? Ele cometeu esse pecado pré-natal? Ele chutou o ventre da mãe, ele puxou o cordão umbilical, ele está cego assim porque a culpa é dele? Mas eles tinham uma outra explicação. Esse era um lado da moeda. O outro lado da moeda era, não. Quem pecou foram os pais. E por causa do pecado dos pais, é que ele está sofrendo essas consequências. Essa explicação já remontava pelo menos 2 passagens do Antigo Testamento, uma em Êxodo e outra em Deuteronômio, que falava da justiça divina, visitando as gerações daqueles que os aborrecem. Muito importante lembrar que essas 2 citações estão no contexto da idolatria. E a frase no texto é clássica, dizendo, daqueles que me aborrecem. Quer dizer, enquanto alguém continuar aborrecendo o Senhor, ele continua visitando geração após geração. Dessa deformação doutrinária que nós chamamos de Israel antigo, porque ainda no período do Pentateuco, vocês estão comigo? Digam amém. 5 livros iniciais lá de Moisés. Já no período do cativeiro, o profeta Jeremias, no capítulo 31, se me falha a memória, ele corrige essa mentalidade, diz assim, não, nunca mais vocês vão dizer esse ditado. Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos perderam o corte. A alma que pecar, essa morrerá. Jeremias, Ezequiel, ambos ensinaram isso, corrigindo a interpretação equivocada de Deuteronômio. No entanto, os resquícios desse pensamento continuavam lá. E os discípulos perguntaram, ele pecou? Pecado pré-natal. Os pais pecaram? Pecado transgeracional. A resposta de Jesus. O texto sugere que os discípulos têm a expectativa de que Jesus fosse pender na direção de uma explicação ou da outra explicação. Mas vejamos a resposta de Jesus. Versículo 3. Nem ele pecou, nem seus pais. Veja, Jesus está dizendo que eles não eram pecadores. Jesus estava dizendo que aquela situação de sofrimento que eles estavam vivendo não tinha nada a ver com um pecado seu específico ou com um pecado específico de seus pais. Nem ele pecou, nem os seus pais pecaram. Eu não sei se você pode imaginar o que significa tirar de sobre os ombros de alguém uma tonelada de culpa. Quando alguém está sofrendo, alguém está enlutado, e você diz, você está sofrendo isso porque a culpa é sua. Às vezes é. Mas alguém que nasceu assim, que talvez viveu essa vida inteira dizendo, será que eu fiz algo? Será que eu chutei lá errado dentro da minha mãe? Será que eu puxei o cordão umbilical errado? Será que os meus pais fizeram alguma coisa? E agora essa mensagem de Jesus dizendo, não, você não fez nada errado. Seus pais não fizeram nada de errado. Saiu dos ombros um peso, um fardo imenso. Só esse alívio já valeria a pena viver. Enquanto os discípulos de Jesus olham e vem uma discussão teológica no sofrimento do outro, Jesus tem algo prático para dizer e para fazer. E aí ele diz algo revolucionário. Olha só, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Jesus ele diz isso numa outra ocasião com palavras semelhantes. Capítulo 11, por favor, versículo 4.
Você encontrou 11:4? Diga amém. Nessa passagem nós conhecemos bem, Jesus tem um amigo muito próximo chamado Lázaro. Lázaro está enfermo e manda um recado para ele, né? Mandar um WhatsApp para Jesus, alguma coisa assim. E Jesus diz, olha, ainda não vou. E a turma vai ficando tensa com aquela situação toda. Versículo 4 diz assim: ao receber a notícia de que Lázaro está à beira da morte. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Bom, apesar da construção ser diferente, a ideia é a mesma. Em João 9, Jesus está dizendo, esse sofrimento, essa dor, é para a glória de Deus. E no caso de Lázaro, ele está dizendo, este sofrimento, esta dor, é para a glória de Deus. Agora, é muito difícil para nós entendermos isso, como os rabinos não entendiam isso, como os judeus não entendiam isso, porque eles não viam no sofrimento nenhuma virtude. E Jesus estava dizendo, sim, há virtude. As obras de Deus serão manifestadas. Agora, nós temos o exemplo de Jó, como falamos, mas não é o único exemplo. Vamos apanhar o exemplo do Novo Testamento, Paulo. Capítulo 12, de segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ter que fazer essa ginástica bíblica hoje, tá bom? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Vamos pensar alguns versículos, porque não há tempo para a gente ler o texto todo. Vamos começar com o versículo 1. Se você encontrou, diga amém. A propósito, temos um visitante hoje ali, que é o meu netinho, o Rian, que ele está falando. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Agora vamos até o versículo 4. Foi arrebatado ao paraíso, ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. O apóstolo Paulo descreve aqui que ele teve uma experiência, que nós poderíamos definir como um arrebatamento, em que ele viu coisas tão extraordinárias no céu, mas eram tão extraordinárias, que não era lícito de compartilhar com os homens. Eu fico pensando o que poderia ser. Porque João, o apóstolo, teve revelações e pôde compartilhar, e são revelações fantásticas, maravilhosas, incríveis. Paulo disse que o que ele viu era tão inefável que não podia nem compartilhar isso com as pessoas. Se fosse hoje, fosse um de nós, talvez a gente ia gravar CD, DVD, livros, para divulgar toda aquela experiência. Mas não pode nem compartilhar as coisas que eu experimentei ali. Mas foi algo tão grande, que note que o versículo 1 ele fala, olha, eu poderia me gloriar, eu poderia ficar envaidecido, poderia ficar engrandecido. Agora veja o versículo 7. E para que não me ensoberbecesse, para não me tornar alguém arrogante, um ególatra, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. No caso do apóstolo Paulo, o sofrimento que veio ao seu encontro tinha o objetivo, freá-lo para não pecar. Já pensou nisso? O propósito do sofrimento na vida de Paulo era protegê-lo para não pecar. Paulo não estava sofrendo porque tinha pecado. Paulo não estava sofrendo porque tinha feito alguma coisa errada. Paulo não estava sofrendo porque tinha metido os pés pelas mãos. Paulo estava sofrendo para não pecar. Paulo estava sofrendo para não errar. Paulo estava sofrendo para não se tornar um arrogante ególatra, um soberbo. Veja o propósito do sofrimento. Esse sofrimento de Paulo, capítulo 12 aos Coríntios, era para a glória de Deus. Mas não para aqui, ele dá mais um exemplo. Gálatas capítulo 4. Versículo 13. Gálatas capítulo 4, versículo 13. Paulo, mais uma vez escrevendo, diz assim:
E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Eu preguei o Evangelho para vocês, irmãos da igreja da Galácia, a primeira vez por causa de um sofrimento. Foi por causa de uma enfermidade física que Deus me deu a oportunidade, a motivação para anunciar a mensagem do Evangelho para vocês. Sofrimento para a glória de Deus. Semana passada, eu fui fazer uma visita no hospital, um bebezinho, Oren também, que é o nosso terceiro neto pequeno, está com pneumonia, por isso a gente está com o do meio aqui com a gente. E quando eu fiz a visita, orei por ele, orei com a Jennifer, minha filha, eu fui sair, aí já me pediram para visitar uma outra mãe, e em pouco tempo eu visitei naquele hospital umas 12 ou 13 mães e seus filhos, e falei de Jesus e orei por aquelas pessoas. Naquela hora eu me lembrei dessa passagem. Por causa de uma enfermidade física, anunciei o Evangelho. Talvez não existiria uma outra oportunidade para estar falando com aquelas pessoas. Um sofrimento para a glória de Deus. Queridos, quando nós olhamos para essa passagem, os homens tinham apenas uma explicação, mas Jesus tinha outra. Sim, existe um sofrimento que traz glórias a Deus. Eu não sei o que você está sofrendo. Eu não sei o que você está passando na sua vida. Eu não sei o que veio ao seu encontro. E é possível sim que você vai falar, eu não fiz nada errado. Nessa não. Eu já fiz, mas nessa aqui eu não errei. E você pode lembrar que Jesus vê você no seu sofrimento. E Ele diz a você, você não errou. Seus familiares erraram. E talvez você não entenda tudo isso que você está passando. Mas nós vamos fazer desse sofrimento algo que glorifique a Deus. Como podemos glorificar a Deus no meio do sofrimento? Eu gostaria de propor duas maneiras. A primeira é que Deus capacita o sofredor por meio da sua graça. Se você olhar na vida, quem sofre com Jesus e quem sofre sem Jesus é muito diferente. Todo mundo vai ter algum grau de sofrimento nesse mundo caído. Mas quem sofre com Cristo é muito, muito diferente daqueles que sofrem sem Cristo. Como eu li a respeito desse homem que disse assim, à beira da morte, ele mandou um recado: chame os meus irmãos, os meus parentes, os meus amigos, porque eu quero que eles vejam como morre um cristão. O cristão morre diferente. Que responsabilidade, hein? Porque na hora de morrer tem gente que morre esperneando. Não, ainda não. Esse homem teve tamanha fé em Deus, tamanha coragem, convicção, e falou: chama os meus amigos, chama os meus familiares, eu quero que eles vejam como morre um cristão. Sofrimento para a glória de Deus. A maneira como aquele que conhece a Jesus suporta o sofrimento, encara o sofrimento, é uma maneira de trazer glórias a Deus. A glória de Deus não é manifesta apenas quando alguém é curado. A glória de Deus também é manifestada quando alguém suporta o seu sofrimento como um cristão. Pedro disse isso na sua carta. Se você sofrer como um cristão, glorifique a Deus com esse nome. Então você olha para os sofrimentos daquele que conhece Jesus e você fala, como ele sofre diferente. Eu já contei para vocês, mas eu não me canso dessa experiência que tive visitando um hospital a pedido de uma pessoa, um hospital que na época era praticamente reduziu-se a um depósito de gente à beira da morte. E eu fui visitar essa senhora que já estava ali praticamente abandonada. E ela me disse assim, eu começando o ministério, fazer aquela visita, tentar levar um encorajamento, ela disse assim, falou, pastor, canta aquela música para mim.
Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, mas creio num Cristo que é vencedor. É uma história que não sai de mim. Eu fui levar um consolo, eu saí consolado. Sofrimento, para a glória de Deus. A segunda maneira como nós tornamos um sofrimento, um tipo de sofrimento que glorifica a Deus, é quando nós que estamos à volta vamos ao encontro daqueles que sofrem e oferecemos amparo e socorro e graça e bondade. Quando nós nos empenhamos para aliviar a dor do outro, quando nós chegamos perto para tornar o dia daquela pessoa que sofre um dia um pouco melhor. Quando nós fazemos isso, disse o escritor, Jesus é o caminho está em nós, logo nós somos o caminho para o caminho, nós somos o caminho para o caminho. Ele disse, assim sendo, então vamos aliviar a dor daquele que está à nossa volta, com a nossa gentileza, com a nossa bondade, com a nossa graça. Isso faz tanto sentido, porque veja como Jesus continua explicando a história. Versículo 4, do capítulo 9, estou de volta em João 9, versículo 4. Versículo 3, ele vai dizer, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Versículo 4. É necessário que eu faça a obra daquele que me enviou. É isso? Façamos. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Jesus nos incluiu a todos, incluiu os seus discípulos. Ele disse, olha, está vendo? Diante do sofrimento, ao invés de a gente ficar discutindo filosofia, teologia de porquê, portanto, do sofrimento, precisamos fazer as obras daquele que me enviou. Nós precisamos fazer as obras. Nós precisamos fazer a obra daquele que me enviou. Jesus incluiu você. Jesus incluiu a mim. Nós devemos fazer a obra daquele que me enviou. Mas ele termina dizendo, enquanto é dia, Jesus tem um prazo para você fazer essas obras. Tem um prazo para você fazer essas obras. E nenhum de nós sabe qual é o prazo. No caso de Jesus, era a sombra da cruz. Ele sabia que o seu ministério estava chegando ao final. Ele morreria em breve e ressuscitaria, mas o que ele deveria fazer do ponto de vista de ministério terreno se encerraria ali. Ele disse, vocês não sabem quando. Jesus apresenta aqui uma versão tradicionalista da vida, que é, você trabalha de dia e quando vem a noite você para de trabalhar. E ao mesmo tempo Jesus diz assim, para todos nós, há um tempo na vida em que a gente pode ser muito produtivo, mas chega uma hora que a noite vem, quando não mais seremos produtivos. Então a gente diz, não, eu vou ser muito generoso quando dá para frente, mas como você sabe que você vai continuar tendo esse dinheiro? Não sabe. A hora de ser generoso é agora. O dia de ser generoso é hoje. Não, um dia eu quero servir mais a Deus com afinco e estar mais engajado na causa de Jesus, mas lá para frente, como você sabe que tem lá para frente? Nosso irmão Sidney, que deixou essa lacuna, ele usou a vida dele sem saber quando. E eu me lembro das últimas conversas que tive com ele, ele ainda tinha uma porção de ideias e sonhos. Enquanto era dia, ele fez a obra daquele que enviou Jesus. Para o nosso irmão, encerrou-se. Está agora recebendo suas recompensas celestiais, na presença do Senhor, celebrando. Mas nós estamos aqui. Por quanto tempo? Quando será a nossa noite? Até onde nós achamos que vamos continuar tendo a mesma saúde que temos hoje? Os mesmos recursos que temos hoje? Ou a mesma liberdade que temos no nosso país? Nós não sabemos. Mas nós devemos fazer as obras daquele que enviou Jesus enquanto é dia. Precisamos nos despertar. Eu acredito que a frase mais triste que alguém pode dizer é a seguinte: não há mais nada que eu possa fazer
E eu não fiz o que eu deveria ter feito quando eu podia. Isso é triste demais. Porque todos nós chegaremos lá. Não há mais nada que eu possa fazer. A questão é como vai terminar. Mas eu fiz tudo o que eu devia ter feito. Ponto. Missão cumprida. O duro é terminar e dizer: eu não fiz tudo o que eu poderia ter feito. Eu não podia ter feito. Psicologia da religião tem um estudo muito interessante. Vou fazer apenas um pequeno parêntese aqui em relação a crianças, filhos. Diz o seguinte, que a idade em que as crianças têm maior interesse pelo Evangelho começa a se abrir de 7, 8 anos. Depois sobe um pouquinho, 10 a 11, ainda tem bastante interesse. Aí tem um boom de conversões, 15, 16. Dali para frente começa o declínio. 20, desinteresse. E 30 anos, raro. A hora de fazer alguma coisa é importante. Depois que vem a noite. Deus, meus queridos, Ele nos chama para a gente fazer as suas obras enquanto nós temos tempo de fazer a sua obra. Eu não posso deixar esse texto sem considerar com vocês a grande ironia. Jesus vê o homem, o cego passa a enxergar, porque depois desse texto que nós lemos, Jesus faz lodo no chão. Eu queria explicar por que Jesus fez isso, não vou deixar para outro dia. Cuspiu, pôs no olho e ele voltou a ver. Lindo isso. O cego passa a ver. Os religiosos não veem. Jesus sentencia, ao final do capítulo, por favor, vamos ver o versículo 39. Prosseguiu Jesus, capítulo 9, versículo 39. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Os fariseus não enxergavam, não conseguiam entender quem era Jesus. Agora a ironia do texto é essa: quem vê não vê, e quem não via está vendo. E o que ele está vendo? Versículo 11. Esse homem começa a sua percepção de Jesus da seguinte maneira, diz assim: respondeu ele, o ex-cego agora: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Ele disse: o homem Jesus. Para ele, nesse momento, Jesus não é um homem, mas já é o homem. De todos os homens desse planeta, Jesus é o homem. Se tem alguém que serve de referência, de hombridade, do que é ser homem de verdade, é Jesus, o homem. Para ele, Jesus já estava acima da maioria dos homens. Ele era o homem. Mas isso não era suficiente. Continuaram apertando o cego e ele fazendo exercício de introspecção e de reflexão. E aí no versículo 17 ele diz assim, veja só: de novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Agora Jesus não é só o homem, Jesus agora é o profeta. Profeta é porta-voz de Deus, é aquele que fala em nome de Deus. Ele está dizendo: olha, acima de todos os homens, Jesus é o homem. E acima de todas as vozes, Jesus é a voz de Deus, ele é profeta. Se temos que ouvir alguém, dar ouvidos à voz de alguém, é a voz de Jesus, ele é profeta. Mas não para por aí. Ele talvez pensou que quando recuperasse a vista, não teria mais sofrimento. Mas ele teve mais sofrimento. O texto nos diz que ele foi excluído, excomungado da comunidade judaica. Agora nem para ser mendigo não dava, porque ele enxergava. Ia trabalhar do quê? Ia viver do quê? No meio dessa luta, desse novo sofrimento, mas agora um sofrimento com Jesus, ele faz uma declaração maravilhosa. Veja o versículo 38. Então afirmou, esse é o homem cego: creio, Senhor, e o adorou. Jesus agora não é só o homem, Jesus agora não é só o profeta, Jesus agora é o Senhor. Ele disse: eu creio, não importa os sofrimentos, eu creio. Não importa se me excluíram da sociedade, eu creio. Não importa quais são os diagnósticos, eu creio. Não importa a minha situação econômica, eu creio.
Tu não és só um homem, és só um profeta. És o meu Senhor. Jesus é assim. Quanto mais nos aproximamos dele, mais extraordinário ele se torna, mais maravilhoso. Quando nós nos aproximamos muito uns dos outros, a gente vai conhecendo os defeitos e as falhas. Jesus não. A gente conhece mais virtude e mais virtude. E daqui a pouco ele está tão grande, só o jeito que alguém me descreve como ele vê o tamanho de Jesus, eu já sei o quanto ele conhece de Jesus. E quando se conhece, ele é tão grande, tão grande, tão grande. Apesar disso, ele nos vê. Ele se interessa. Ele diz: o seu sofrimento será para a glória de Deus. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado. Obrigado por essa manhã. Obrigado pelos meus irmãos e irmãs. E obrigado até mesmo pelos nossos sofrimentos. Desde que o nosso sofrer traga glórias ao teu nome, isso nos basta. Porque a tua graça, Senhor, estará conosco. O Senhor nos vê na nossa luta. O Senhor não nos abandona. Nós queremos dizer como esse homem: cremos, Senhor, cremos, Senhor, cremos. E te adorar. Abençoa, Pai, meus irmãos e irmãs. Que nós saímos daqui renovados pela tua palavra. Sabendo que nada, Senhor, nada, nem ninguém pode nos afastar do teu amor. Nem mesmo os nossos sofrimentos e as nossas angústias, Pai. Fica conosco, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Nós só no nome dele oramos. Amém, Senhor. Amém. Você recebe a palavra de Deus nessa